Então, a proposta de hoje é falar um pouco sobre como podemos melhorar os nossos diálogos, tá? E para falar sobre diálogo, precisamos falar de um ponto muito importante, que é desse carinha aqui. Jesus, nosso amigo, nosso mestre, ele é o cara que representa o diálogo mais fraterno possível, né? E uma coisa curiosa que eu quero dividir com vocês. Nessa época hoje do meio digital, e se eu falasse para vocês que ele já usava do meio digital, do meio virtual, já na época dele? Vocês acreditariam em mim? Sabe por quê? Olha só, vamos lá, vamos ver se eu vou tentar, vamos ver se eu vou conseguir convencer vocês. Na época de Jesus, só existia a cultura do diálogo, a cultura da fala. Não existia livros assim onde ele escreviam as coisas. Os seguidores dele, os 12 seguidores, que anotavam as coisas e depois compartilhou com a gente. Então, na cultura dele, na sociedade de Jesus, ele já usava do método da fala. E a fala nada mais é que ondas vibratórias que passavam dele para outra pessoa, assim nós podíamos ouvir, no caso, os seguidores podiam ouvir. E isso é o quê? O meio virtual. Porque as ondas vibratórias de uma fala passam pelo ar. E é o meio virtual também. Só para a gente pensar que Jesus não está distante da gente. Ele nunca esteve. Já desde a época dele até hoje, ele está pertinho da gente. Então, os seus ensinamentos ainda continuam entre nós. Graças às ondas dele vibratórias que puderam chegar até nós e que, graças à internet, também temos tantas possibilidades de ouvir, de ver e de estudar mais sobre ele. E para a gente falar um pouco sobre diálogo, é importante a gente entender... Olha, saiu aqui, mas eu vou falar para vocês. Não tem problema, acho que foi o PowerPoint, mas dá para ler. Basicamente, as palavras que nós emitimos, aquilo que nós falamos, acontece dessa forma. Então, as palavras, elas são materializadas de que forma? E por quê? Por causa do nosso pensamento, que são conjuntos de ideias, e por conta dos nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos, as expressões que temos dentro de nós, que emitem vibrações. Faz sentido até aqui? Pode ser que alguém fale sim pra gente, alguém que concorde alguma coisa com a gente, mas a gente não sente uma vibração vindo daquela pessoa? A pessoa fala sim, fala não, mas a gente sente alguma coisa por trás daquela palavra, porque ela está emitindo vibrações sempre. E isso acontece com todos nós que estamos aqui, espíritos encarnados todos e desencarnados, deve ter uma galera aqui. Todos nós emitimos coisas quando falamos, e primeiro nós pensamos, sentimos, e aí sim a palavra sai. E pode sair daquele jeito, né, que vocês já sabem. Grupos de WhatsApp, quem tem aqui? Maioria, todo mundo. 90%, só não baby fofinho que está ali, que ainda não tem um grupo de WhatsApp, mas já deve ter rolado foto, né, por aí dele no WhatsApp, né, ou dela, fofinho. Então é o seguinte, em resumo, as nossas palavras refletem o que nós pensamos. Então não dá para fingir. Não dá para a gente dizer que durante o nosso dia a gente não pensa determinadas coisas, ou, por exemplo, quando a gente está nas redes sociais e queremos dizer algumas coisas, eu vou bloquear aquela pessoa, só que aí a gente está conectado com ela. Adianta bloquear? Não adianta. Então, estamos todos conectados o tempo todo. E tudo aquilo que a gente fala reflete aquilo que a gente sente e pensa. Isso é importante para nós, num livro que eu peguei aqui, que resume bem essa introdução que eu estou fazendo aqui com vocês, que é o livro Renovando Atitudes. É maravilhoso. Recomendo para quem gosta de ler mais sobre autoconhecimento, reforma íntima. E ele diz o seguinte: nossas palavras são filamentos sonoros revestidos de nossos sentimentos, e nossas atitudes são o resultado de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Olha que poderoso, nosso comportamento mental. Então, como o Rodrigo comentou, quando nós viemos aqui, quando nós nos adentramos a esta casa, nós estamos ainda pensando, certo? Como foi o nosso dia,
como foi a nossa história, como está sendo a nossa trajetória, e somos todos responsáveis por aquilo que a gente sente. Muitas vezes queremos terceirizar algumas coisas, não é? Puxa, aquela pessoa fez alguma coisa comigo, ela é culpada. Em partes isso está certo, ela pode ser responsável por isso. Mas aquilo que a gente sente no nosso coração é responsabilidade nossa. Então a gente vai desmistificar um pouco aqui da importância do diálogo, que às vezes a gente acredita que só a outra pessoa deve mudar. Não é assim que a gente pensa? A gente pensa assim, puxa, minha mãe devia estar aqui nessa palestra, meu marido devia estar aqui, devia estar lendo o que eu estou lendo, assistindo o que eu estou assistindo, e aí a gente começa a julgar as outras pessoas. Só que para fazer um diálogo funcionar bem, a gente precisa estar bem também. E mais do que isso, se conhecer. Porque um bom diálogo começa com bons pensamentos e a nossa intenção ajustada. Porque não adianta nada a gente falar algumas coisas se a nossa intenção da conversa não está bem alinhada na nossa cabeça, né? Então vamos falar sobre isso hoje. Agora, não mintam para mim, eu vou passar alguns memes, alguns só, e eu quero que vocês me digam se já aconteceu isso com vocês, tá? Sabe aquela virada de olho? Todo mundo vai. Aquela viradinha de olho, nada contra você, apenas ranço, ranço forte. Já aconteceu? Depois que o ranço se instaura ou se instala, nós não quer ver nem nos stories do Instagram da pessoa ou no Facebook. Alguém passou por isso ou só eu assim? Todo mundo, né? É normal acontecer isso, gente. E eu tenho algo para dizer para vocês. Kardec já falou sobre ranço no Livro dos Espíritos. Já falou e eu vim provar isso para vocês. Olha isso. Por que será que a gente sente ranço? E ranço tem tudo a ver com diálogo, tá? Vocês vão entender por quê. Kardec falando de ranço no Livro dos Espíritos. Em 1800. Olha só. Questão 389. Eu vou ler para vocês porque vale a pena. De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Olha isso que ele está falando. Repulsa instintiva. O que é? O santo não bate. Por que o santo não bate? Kardec está perguntando isso para a espiritualidade. E a espiritualidade responde, claro, com aquela resposta incrível. Espíritos antipáticos, que se percebem e se reconhecem sem se falarem. Ou seja, precisa dizer alguma coisa quando o santo não bate? A gente olha aquela pessoa, puxa vida, já não gostei. E aí já cria um ranço, já cria um julgamento, a gente já coloca muros entre as pessoas, entre aquela pessoa naturalmente. Então Kardec já estava falando de ranço em 1800. E mais uma, para a gente finalizar e falar sobre esse assunto. Olha só, 390, sequência. A antipatia instintiva, ou seja, o ranço, é sempre um sinal de natureza má? Ou seja, somos espíritos imperfeitos por sentir ranço. E a espiritualidade responde com muito amor no coração. Dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. Então, gente, está tudo bem a gente não gostar de certas pessoas e não se dar bem com algumas pessoas. Está tudo bem, mas calma que tem mais. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar. Ou seja, momentos de conflito, de discussões entre a família, entre os amigos, no trabalho. Normalmente isso acontece pela falta de similitude, ou seja, a forma de pensar próxima, sejam de conceitos, sejam de ideias, sejam de opiniões. E Kardec já estava falando disso aqui, o que lá na frente Jung e a psicologia, Freud mesmo, ia abordar sobre inconsciente, sobre uma série de coisas que tem tudo a ver com a relação entre seres humanos. E isso é muito importante para nós pensarmos, para também nós não criarmos culpas entre nós, de achar que a gente vai se dar bem com todo mundo, ou achar que todo mundo vai se dar bem com a gente. A pergunta é, Jesus agradou todo mundo? Vamos combinar, gente? Não. E olha Jesus, guia da humanidade, modelo e guia. Imagina a gente não vai agradar todo mundo, e está tudo bem.
A proposta aqui é pensar o seguinte: nos momentos que eu precisar conviver, que são todos os dias, com outras pessoas, como eu posso me portar em relação a determinados assuntos que pode me afligir ou não. Estou dizendo isso por conta, por exemplo, ano passado, nos últimos 2 anos, relação da política no Brasil, por exemplo. Muitas ideias. Lado A, lado B, cada um pensa de um jeito, cada um vota de uma determinada forma. E nós vamos continuar convivendo com essas pessoas. Natal aconteceu, a Páscoa está chegando, as reuniões de família vão continuar acontecendo, e nós convivemos em sociedade. E Kardec é tão esperto, olha isso. No Livro dos Espíritos ele colocou lei de sociedade antes da lei do progresso. Não é à toa. A gente só vai evoluir se for em sociedade. E o poder do diálogo é muito, muito importante para nós. Quem assistiu Divertidamente? Quem lembra dessa linda, dessa personagem? Algumas pessoas levantaram a mão. Ótimo. Quem não assistiu, assista. Se chama Divertidamente. É um filme incrível que aborda 5 emoções humanas básicas, que são o nojinho, a nojo, que é ela, eu vou contar um pouquinho mais sobre ela, o medo, a alegria, a tristeza e a raiva. Exatamente. Todas essas emoções, cada um de nós aqui tem. Não tem ninguém que não tem. Partam do pressuposto seguinte: se nesse planetão, que é um mundo de provas e expiações, estamos todos aqui no mesmo barco, estamos todos caminhando rumo a uma evolução. Então a gente vai errar. A gente vai dar alguma pisada de bola com alguém vai falar alguma coisa que a gente não gosta, então estamos todos nesse mesmo contexto. Isso é importante para nós, para lembrar que se a gente erra, o outro também vai errar com a gente em algum momento. E a nojinho, ela tem tudo a ver com o que Kardec colocou, porque a nojinho, quando éramos ainda animais, no reino animal, a nojo, desde aquela época, representava o nosso instinto de sobrevivência. Então, a repulsa que nós sentimos hoje, muitas vezes por algumas pessoas, o santo que não bate, a espiritualidade nos dá uma resposta, claro, pela forma de pensar, mas isso organicamente tem tudo a ver. Porque quando éramos animais, a gente precisava do sentido olfativo de sentir as comidas, até para a gente não comer alguma coisa estragada. Então, quando éramos animais ainda, precisávamos ter esse senso de sobrevivência, porque o nosso instinto era a única coisa que a gente tinha praticamente. Quando a gente passa para a humanidade, essa repulsa, esse lado olfativo evolui. E a nojinho representa, na nossa vida em sociedade, uma pessoa muito importante, no caso a personagem, né, algo muito importante, uma emoção muito importante que nos coloca em segurança durante os nossos dias. Sabe aquela sensação de talvez alguém vai puxar o nosso tapete? Aquela sensação de, preciso tomar cuidado com aquela pessoa. Pode não ser um ranço, pode ser até uma preocupação, pode ser uma intuição sua de talvez tomar cuidado com aquela pessoa que não demonstrou ser alguém tão simpática em alguns momentos e que pode te ferir de alguma forma. É a nojinho falando com você. E tá tudo certo. Isso eu estou mostrando para vocês, gente, que a ciência está do nosso lado. É um dos pilares do espiritismo, então não dá para a gente ignorar a ciência das nossas vidas. Então, a nojinho, ela representa algo muito importante para nós. E isso significa que os nossos diálogos, eles vão ter que ser cada vez mais elaborados. Então, o quanto nós estamos colocando de intenção nas nossas conversas, o quanto nós estamos colocando como oportunidade da gente conversar com outras pessoas que pensam diferente da gente, ou o quanto nós estamos nos colocando em situações de pessoas que são diferentes da gente. Pessoas brancas com negras, pessoas que têm orientações sexuais diferentes da nossa. Eu não estou falando aqui nada de demais, é só olhar o mundo como ele é hoje e ver que tem pessoas completamente diferentes de nós. Então, o diálogo, para a gente começar a dar um passinho melhor e começar a construir uma ponte e encontrar as pessoas no meio do caminho, é a gente abrir o coração e abrir o espaço para ouvir o diferente. Aí a gente vai começar a dar um espação assim, aberto para a oportunidade de aprender. E quando a gente fala dessa intenção das nossas palavras, eu queria mostrar um pouquinho para vocês como se fosse
É um aprendizado que eu diria que eu fiz aqui para entender o que acontece com as nossas emoções. Então, daquelas 5 emoções do Divertidamente, e para a gente ter melhores diálogos, o que acontece ao nosso redor? Porque tudo aquilo que a gente sente é responsabilidade nossa, certo? Só que é óbvio que tem coisas que a gente não controla. A chuva de ontem, por exemplo. Meu Deus. A gente controla? Não. A gente controla algumas coisas, só que tem coisas que a gente não controla. Então, tem estímulos externos que a gente não controla, só que a gente tem super controle da causa interior dos nossos sentimentos. Então, vou dar alguns exemplos para ficar mais claro, tá? Vamos lá. Estímulo externo. Metrô lotado. Quem aqui adora metrô lotado? 6 horas da tarde. Bom, hein? Show. Irmão comeu um chocolate que você pediu para não comer, o irmão foi lá e comeu. Como é que você vai se sentir quando alguém faz isso? Sua amiga chegou atrasada, você combinou horário com ela, você é super pontual, a sua amiga não te avisou, te deu calote e ainda chegou atrasada sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Alguém te fechou no trânsito, por exemplo. Uma criança, por exemplo, no supermercado, no metrô, dependendo de como você está cansado. Como é que você se sentiria nessas situações? Frustrado, com raiva, incomodado? Várias opções, né? Só que aí que tá. Isso aqui são estímulos, certo? Quando a gente olha para nós, o que está acontecendo dentro de nós? A frustração de acontecer isso não é responsabilidade externa. É nossa responsabilidade. E por quê? Qual que é a necessidade daqui, da causa interior que a gente precisa atender, que não está sendo atendida, por exemplo, numa situação de um metrô lotado? A gente está cansado. Está frustrado porque saiu tarde do trabalho, a gente quer chegar logo em casa para comer. Percebe que é sobre paz, sobre tranquilidade, sobre a gente ter um momento para a gente? É sobre a gente, não é sobre o ambiente externo, percebem? Então, para a gente se aprofundar melhor, para dizer como nós podemos criar melhores diálogos, vamos entender um pouquinho mais sobre sentimentos. Sentimentos verdadeiros, aquilo que a gente é de nossa responsabilidade. Aqui são só alguns, tá? Tem vários. Animada, tranquila, feliz, deprimida, frustrada, agoniada, agradecida, entediada. Algumas opções, né? E é interessante isso porque na nossa infância, a gente não aprende a lidar com os nossos sentimentos, né? Infância, adolescência, a gente foca muito no português, na história, na gramática, na geografia, mas a gente não tem o vocabulário das nossas emoções. E quanto mais a gente aprimora o que a gente sente, melhor a gente vai compreender o outro. Porque é como, sabe aquela palavrinha famosa, empatia? Como é que a gente vai oferecer empatia para alguém se a gente não compreende o que está passando dentro da gente? E a gente não é empático com a gente. Sabe amar ao próximo como? A si mesmo? A gente esquece o a si mesmo. A gente acredita que devemos fazer tudo para o outro e nos ignorar. Funciona? Não vai funcionar. Porque quanto mais a gente faz para o outro nesse sentido e ignora o que a gente está sentindo, mais a gente vai querer agradar o outro. E aí é uma pergunta que eu deixo para vocês, para a gente refletir, que me veio agora. Quando a gente fala não, quando a gente não consegue falar não para os outros, ou seja, quando a gente fala sim o tempo todo para todo mundo, quem que a gente está se tornando? A gente se torna quem? Homem de bem? Aquele capítulo do Evangelho? Honesto? Não é, porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Então, quem que a gente se torna? Alguém que está mentindo, alguém que está criando mecanismos para agradar as pessoas e não ser verdadeiro com o que a gente está sentindo. Então, alguns desses sentimentos verdadeiros, certo? Então, a gente pode falar assim, eu estou alguma coisa daqui, certo? Agora, olha a sacada de sentimentos que não são verdadeiros. Olha a diferença. A gente fala isso. Manipulado, traído, usado, enganado, ignorado, menosprezado, desrespeitado. Isso não são sentimentos. Isso são percepções nossas e que sempre vai ter alguém terceiro no meio. Tentem falar, eu estou alguma coisa daqui. Eu estou manipulado? Não é correto. Eu estou me sentindo manipulado. Não é um sentimento verdadeiro. Alguém que, por exemplo, pensa, imagina a gente, passou uma dificuldade no trabalho. Estou me sentindo manipulado pelo meu chefe.
É uma percepção sua, mas não é sentimento. O que você está sentindo provavelmente é uma decepção. Você está frustrado com algo que aconteceu, você está bravo, você está nervoso, mas não está se sentindo manipulado. Percebe a diferença? Quando a gente ignora esse lado daqui, a gente começa a se responsabilizar por aquilo que a gente sente. E aí as nossas conversas começam a fluir. Porque se a gente tem uma dificuldade de conversar com alguém que a gente não gosta, que está difícil, a gente precisa identificar o que a gente está passando aqui dentro, para a gente conseguir ter uma conversa. Percebem? Vamos por um exemplo, então, para ficar bem claro. Ignorem eu sinto que estou sendo alguma coisa. Já falem direto. Usem. Vamos tentar elaborar os nossos vocabulários em relação às nossas emoções. Então, eu estou qualquer coisa. Deprimido, chateado, incomodado, cansado. Tá bom? Ótimo. Então, a partir daqui, entendemos sobre emoções, falamos sobre sentimentos, entendemos que das palavras que nós falamos, nós estamos emitindo vibrações e sentimentos dentro de nós. Então, vamos para a prática, para a gente sair daqui um pouco mais aberto com as possibilidades que a gente tem do poder das nossas falas, tá bom? Primeiro de tudo, Matrix. Essa cena aqui é do Neo, que é um personagem super icônico do cinema, e tem essa cena que ele para várias balas de uma pessoa que atira nele. E essas balas, vamos imaginar que são as críticas que a gente recebe do nosso dia a dia, as agressões, aqueles famosos haters do dia a dia, as pessoas que a gente não se dá bem. Vamos pensar o seguinte, não é sobre a gente no final do dia. Quando alguém é ignorante com a gente, ou bravo, ou agressivo, diz muito mais sobre essa pessoa do que sobre a gente. Porque no final do dia, essa pessoa não está sabendo lidar com a raiva que ela está sentindo e ela põe para fora. Tanto que, quem aqui, quando já sentiu raiva, chora ou vai embora? Isso é mecanismo de defesa. Isso são os nossos sentidos instintivos falando com a gente. Porque não tem uma forma de reagir à emoção, são várias. Então vamos lembrar o seguinte, não vamos tentar levar tudo para o lado pessoal. Porque não é sobre a gente, é sobre a pessoa, tá? Esse aqui eu adoro. Quem aqui gosta de criar expectativa? Todo dia cria expectativa. Do marido, da esposa, do irmão, da irmã. É uma foto do Google que diz assim, você não está criando expectativa não, né? Aí você vê a pessoa no Google, lua de mel em Dubai. Não está criando nenhuma expectativa, já estou pensando na lua de mel já. Então vamos fazer o seguinte, vamos evitar tirar conclusões precipitadas. Isso quer dizer o quê? Em situações de, putz, a gente não se deu bem, aconteceu um encontro com a família, a gente não se falou direito, ficou aquela sensação de coisas mal resolvidas. E aí a gente começa a criar situações na nossa cabeça, todas as possibilidades. E que no final do dia a pessoa estava passando por um problema que ela não queria conversar. Um problema dela, que não tinha nada a ver com a gente. Aconteceu algo comigo muito interessante. Uma amiga muito querida, que fazia muitos anos que eu não encontrava, eu vi ela outro dia na rua, e aí eu fiz, Raquel, sabe aquele escândalo na rua? E ela, assim, ela olhou pra mim e passou reto. Eu falei, gente, o que eu fiz? Pronto. Aí eu fiquei com a paranoia na minha cabeça, eu acho que por uma semana. E aí eu mandei uma mensagem para ela, não aguentei. Eu falei, Kel, eu te vi esses dias, você não me viu? Poxa, te fiz alguma coisa? Ela, menina, eu tinha acabado de sair do oculista e eu estava sem meu óculos, eu não vi nada, eu não estava vendo nada. Eu falei, está explicado. Ela não estava nem com lente de contato, nem com óculos. Então eu falei, amada, é isso. Então assim, vamos não tentar tirar conclusões precipitadas, porque é muito sobre você perguntar. E às vezes a gente não pergunta. A gente fica maquinando aquela coisa na cabeça e achando que é obsessor, né? Ela não é obsessor. A gente mais se obsedia do que tem obsessor do nosso lado. Então, vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Esse aqui é ótimo. 2 dicas para a gente sair daqui, assim, já pensando no que a gente vai falar para as outras pessoas. Se alguém te contar uma novidade, imagina aí no seu dia a dia, pessoas contando novidades para você. Evite responder competindo com ela. Às vezes você não quer nem competir, mas você compete. Um exemplo que eu coloquei aqui. Meu filho conseguiu passar na recuperação, ele tirou 9. E aí essa mãe, talvez não esteja conectada com outra pessoa, ou sei lá, estava a fim de falar, ela falou assim, olha só, o meu não ficou nem em recuperação.
acabou com a mãe. Gente, as nossas conversas, nas entrelinhas, tem tanta coisa que a gente fala. A gente pode não bater em alguém, a gente pode não xingar alguém, mas isso fere tanto, porque isso é uma mensagem que a gente não ouviu. A gente não ouviu, a gente escutou, mas a gente não ouviu. Verdadeiramente o que a mãe estava falando, ela estava orgulhosa do filho. Entende as camadas que estão por trás dessa fala, dessa mãe que falou? Poxa, meu filho tirou 9 na recuperação. Pode ser um filho autista, pode ser um filho que, seja lá qual for o problema dele, pode ter sido simplesmente porque o filho não conseguiu passar na prova. E a mãe quis só falar e contar. E a gente responde desse jeito. Então vamos nos atentar, não vamos competir com as outras pessoas. Então alguém vai contar, tipo, semana passada eu quase quebrei o pé, menina, aqui na rua virando, eu que fiquei 1 ano com... Aí a gente fica competindo o sofrimento. Quem sofre mais? E aí os nossos diálogos ficam minimizados para competição. E aí fica nessa, quem sofre mais, quem tem mais boleto para pagar, quem... Gente, então vamos dar uma maneirada nisso, vamos escutar. Começa a perceber assim, uma mãe que fala isso, alguém que vem contar alguma coisa, ela está se abrindo para você, ela está te contando alguma coisa legal. Vamos abrir de coração. Sabe a tal da caridade moral? É isso aqui. Caridade moral, a gente percebeu que a outra pessoa está nos dizendo. E é sobre escutar o outro. Então, o poder do diálogo está em escutar e não em falar. Tá? Outra dica aqui também que é, se alguém te contar uma dificuldade, que foi o que eu comentei, evite responder encerrando o assunto também, que acontece muito. Exemplo, nossa, não aguento mais lidar com a minha chefe. Imagina alguém que vem falar essa frase para você. Ela está com uma carga emocional grande. Nossa, eu não aguento mais lidar com a minha chefe. Vai dar tudo certo, agradeça que tem um emprego. Imagina essa situação, você conta para a pessoa que você está de saco cheio de lidar com alguém. Não, relaxa, faz uma prece. Faz uma prece que passa. Isso a gente tem que tomar muito cuidado também, de falar em meios como os nossos aqui, religiosos, e aqui no Centro Espírita. É claro que no atendimento fraterno, a orientação vai vir. Só que é diferente de você escutar o que a pessoa tem a dizer e depois você falar, poxa, que difícil essa sua situação. Como é que você está se sentindo em relação a isso? E deixa a pessoa falar um pouco. Quando você perceber que a pessoa deu uma acalmada, aí você fala para ela. Isso pode funcionar no nosso dia a dia. A gente pode oferecer atendimento fraterno mais no nosso dia a dia, não é só aqui. Então, ao invés da gente ficar encerrando o assunto, não, vai dar tudo certo. Isso sabe de onde vem? A gente não sabe lidar com o nosso sofrimento. O sofrimento da humanidade, a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade de lidar com isso, de aceitar que o sofrimento existe. Porque a gente parece que, alguém está falando mal, e agora? Alguém está falando que alguém morreu na família, como é que eu vou lidar com isso? Tem jeito certo e errado de lidar? Não tem. O luto é muito individual. Então, isso aconteceu não faz muito tempo, no final do ano, com uma amiga que o pai faleceu. E eu soube, assim, eu não sabia, eu cheguei no trabalho e depois de uma semana encontrei ela, eu achei que ela estava até de férias, porque a gente saiu de recesso, a gente voltou e ela voltou uma semana depois, então eu achei que ela tinha emendado as férias. Só que o pai dela tinha morrido. Aí eu fui toda feliz falar com ela, meu pai morreu. Eu congelei na hora de uma forma que a única coisa que eu fiz foi abraçar ela. Muito da nossa empatia acontece no silêncio. Então, às vezes, a gente pode não saber falar alguma coisa, mas a gente só pode... Obrigada por ter me contado. Ou agradeça a pessoa por ter falado isso para você, porque deve ser difícil. Então, às vezes, a gente não sabe o que falar. E está tudo bem. Então, acolha. Vamos acolher mais. Então, não vamos competir tanto com as pessoas. Alguém vai contar alguma coisa. Às vezes, essas coisinhas do nosso dia a dia vai melhorar e muito a nossa convivência, tá? Quarto e o penúltimo, para a gente lembrar aqui. Vamos mergulhar nos nossos medos também, porque às vezes a gente tem medo de conversar com o outro, de resolver uma questão, algum conflito. E isso é muito porque a gente não sabe reconhecer o que a gente está sentindo. Então, a gente fala muito sobre perdão, certo? Perdão é importante, óbvio. Mas adianta a gente se forçar a perdoar alguém que acabou de fazer alguma coisa ruim pra gente, que a gente não gosta, que a gente ficou chateado. Não, eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar. Não vai acontecer. A raiva e a chateação têm um tempo dentro da gente. Então, com calma,
a gente vai conseguindo acolher esses medos, esses incômodos da gente, tá bom? E por fim, aqui é uma sacada também de palavras, um jogo de palavras muito importante pra gente. Ao invés de falar assim, eu sou orgulhosa, aquela pessoa, ela é irritante, ou enfim, qualquer tipo de julgamento e rótulo que a gente coloca nas pessoas, ao invés de falar é ou sou, de trazer isso para nós, vamos mudar para estar, porque o estar é momentâneo, ele é passageiro. O é tem uma força muito do presente, de essência. Quando a gente muda isso, a gente começa a pensar assim, puxa vida, eu estou chateado agora. Estou precisando me acolher, chora. Sabe esses momentos de silêncio? Quanto tempo que a gente não faz isso? A gente não tem um momento de silêncio com a gente. A gente entra no banho correndo, toma banho correndo, deixa a água caindo antes e depois, não fecha direito o registro. A gente tem esses momentos de correria do dia a dia, mas a gente não para pensar nesses momentos de silêncio. Então, ao invés de falar eu sou, ou ele é, ela é, porque todo mundo muda. Senão a gente não estaria aqui. Senão a gente não acreditaria na evolução. Então tudo é passageiro, tudo acontece conforme o tempo tem que ser. Então ele está, alguém brigou comigo, eu vi aquela pessoa surtando, não gostei, fiquei chateado. Dá um tempo também para você se perdoar e perdoar a pessoa, mas pensa assim, com carinho, aquela pessoa foi momentâneo. Ela não é alguma coisa, porque quando a gente cristaliza a ideia, é difícil de mudar. A gente não se abre para a oportunidade de mudança. A gente não abre para o diálogo, a gente fecha. Então vamos pensar, ele está, ela está, eu estou, e aí a gente vai passando por momentos de mudança, de transformação, tá? Por fim, gente, esse livro fantástico do Chico, psicografado por ele, claro, do irmão X, que é do Humberto de Campos. Olha que lindo que ele fala. Irmãos, por amor aos fracos e aos aflitos, aos deserdados e aos tristes da terra que esperam por nós na luz do reino de Deus, façamos a campanha da paz, começando pela caridade da língua. E isso passa pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Então, gente, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a gente possa sair daqui com a cabeça mais aberta e com os ouvidos com o cotonete mais usado, né, um pouquinho mais, para a gente ouvir mais. Porque a gente fala muito de curso de oratória, mas a gente não fala de curso de escutatória. Então, que possamos ouvir um pouco mais, para a gente abrir mais espaço para diálogos na nossa vida, e a gente precisa fazer a nossa parte. Muito obrigada. Vamos imaginar uma grande bola azul no topo desse salão. Trazida aqui pelos nossos irmãos samaritanos, siderais, colocada à nossa disposição, feita do fluido cósmico universal, com o intuito de nos ajudar a reciclar o nosso corpo físico e mental nesse momento. Vamos imaginar essa grande bola azul acima de nossas cabeças. Essa bola vai descendo, adentrando o nosso cérebro. Iluminando os nossos olhos, nosso nariz, boca, dentes, iluminando toda a nossa cabeça, descendo pela garganta, faringe, laringe, tireoide, espalhando-se para os ombros, descendo para os braços, antebraço e mãos, inflando o nosso pulmão e coração de energia pura, cósmica, universal.
limpando os nossos rins, pâncreas, fígado, estômago, vesícula, todo o nosso sistema gástrico, intestino, descendo para o reto, genitais, quadris, as coxas, o fêmur, fortalecendo nossos joelhos, nossa panturrilha, nossa canela, e por fim chegando aos nossos pés, nos tomando completamente de luz. Luz esta que viemos aqui buscar, seja para retratação física, mental, espiritual ou psicológica. Nesse momento de plenitude, que estamos vibrando pura luz, todos em união, agora peço que individualmente cada um de vocês foque essa luz nas partes do corpo aonde você sente dor ou aonde tenha se manifestado doença. Caso não haja, emita essa luz para o seu cérebro, para que possa limpar o seu chakra coronário e ter o acesso à espiritualidade, à limpeza da sua mente e pensamentos. Foque já nesse ponto, onde você necessita, onde os nossos irmãos enfermeiros e médicos estarão visualizando e tratando você nesse momento. Esse momento é só seu. Foque em você. Essa energia vai voltando para o ponto original, saindo dos nossos corpos, levando consigo todas as energias negativas, toda a força deletéria, toda a mancha na sua alma, limpando assim e nos tornando únicos com nesse momento que a energia se esvai de nosso corpo, levando todas as negatividades, vamos retornando ao salão, mais calmos e tranquilos, para dar sequência aos trabalhos da noite.